Existe um olho que não pisca, não se fecha, não depende da luz do sol para enxergar. Um olho que muitos têm medo de abrir, não porque não queiram ver, mas porque sabem que, ao fazê-lo, não poderão mais fingir que não viram. O chamado terceiro olho carrega em si uma verdade perigosa. Ele não é um dom, é um risco. Um risco para os sistemas de controle, um risco para as narrativas convenientes, um risco para o ego que quer manter tudo sob controle. E se tudo o que você ouviu sobre o terceiro olho, desde as promessas de poderes até os avisos de cuidado, fosse apenas uma distração para te afastar do seu verdadeiro poder? A maioria das pessoas associa o terceiro olho à clarividência, à espiritualidade elevada ou à capacidade de ver espíritos. Mas essas são apenas sombras do que ele realmente representa. O terceiro olho, de fato, é uma antena. Uma antena biológica instalada no centro da sua cabeça, que conecta sua consciência às camadas mais sutis da existência. E o nome dela é glândula pineal. Essa pequena estrutura, localizada entre os dois hemisférios do cérebro, tem a forma de uma pinha, e desde as civilizações antigas foi representada como símbolo de divindade, conexão cósmica e despertar. No entanto, o que foi feito com esse conhecimento? A história do terceiro olho é também a história da sua ocultação. Nas civilizações ancestrais, a pineal era tratada como sagrada. No Egito Antigo, por exemplo, o olho de Horus representa não apenas proteção, mas a visão interior. Na Índia, o ponto entre as sobrancelhas, o bindi, simboliza a visão do espírito. Em tradições místicas da Atlântida, acredita-se que a pineal era usada como instrumento de comunicação direta com planos superiores. Em todas essas culturas, o terceiro olho não era uma metáfora. Era um centro de percepção sutil, capaz de acessar realidades multidimensionais e verdades que os olhos físicos não alcançam. Mas à medida que o tempo passou e impérios foram sendo construídos sobre o medo e o controle, esse conhecimento foi sendo apagado. Ou pior, transformado em tabu. O que antes era sagrado virou superstição. O que antes era poder virou perigo. Porque uma coisa é certa: quem ativa o terceiro olho, desperta. E quem desperta, não obedece mais sem questionar. A pineal é mais do que um símbolo espiritual. Ela é uma tecnologia biológica. Sim, uma tecnologia. Dentro da pineal, existem cristais de apatita, que possuem propriedades piezoelétricas. Isso significa que eles podem converter estímulos mecânicos em sinais elétricos. Em outras palavras, a pineal pode captar frequências sutis do ambiente, como uma antena de rádio cósmica. Alguns estudos mostram que essa glândula responde à luz, ao campo magnético terrestre e até a frequências sonoras específicas, como as de 432 Hz e 963 Hz, que provocam ressonância direta nessa região. E o mais inquietante, essa tecnologia natural foi silenciada. A calcificação da glândula pineal, o endurecimento do seu tecido por cristais de fosfato de cálcio, tem sido associada ao consumo contínuo de flúor. Esse mesmo flúor que está presente em muitas águas públicas e cremes dentais ao redor do mundo. Coincidência? Ou parte de uma conspiração silenciosa para manter a humanidade com o satélite interno em modo avião? Se a pineal é o nosso chip espiritual, desligá-lo é uma forma eficaz de manter a percepção humana presa às camadas mais densas da realidade. Sem visão interior, o indivíduo se torna refém do externo, se perde no caos, se desconecta da fonte. Por isso, abrir o terceiro olho não é um luxo espiritual, é um gesto de revolução interior. Mas atenção, abrir não é ativar por curiosidade, nem buscar dons por vaidade. Porque aqui começa um ponto crítico: o perigo real da abertura despreparada do terceiro olho. A pineal é uma porta, e como toda porta, ela pode ser aberta de dentro para fora, ou de fora para dentro.
Quando uma pessoa força sua abertura, seja por práticas intensas, substâncias ou meditações mal conduzidas, sem a devida maturidade emocional e energética, ela pode se tornar vulnerável a interferências sutis. Existem inúmeros relatos de pessoas que passaram por surtos psíquicos, confusões espirituais e colapsos vibracionais após experiências de ativação forçada. Nem sempre por má intenção, mas por despreparo, porque o que entra por essa antena depende do estado do transmissor. Abrir o terceiro olho sem limpar os traumas, sem harmonizar o campo emocional, é como tentar sintonizar um canal elevado com um rádio quebrado. O som não sai limpo, sai distorcido. E pior, vibrações mais densas podem aproveitar essas brechas para manipular, confundir ou criar ilusões espirituais. Por isso, o primeiro passo antes de qualquer técnica de ativação deve ser sempre a limpeza vibracional, a auto-honestidade, o enraizamento, a purificação das intenções. Porque o terceiro olho não é um prêmio, é uma responsabilidade. Ele te dá acesso a verdades que nem sempre são confortáveis, te faz ver padrões de manipulação onde antes havia distração, te faz enxergar dores que estavam escondidas atrás de máscaras sociais. E é justamente por isso que tantos têm medo. Porque ver exige mudar, ver exige agir. Quando esse olho se abre, não há mais como fingir que você não sabe. Por isso, prepare-se, porque nas próximas partes vamos entrar ainda mais fundo nos mecanismos sutis de controle que buscam manter sua pineal adormecida, os sinais reais de ativação legítima e as formas seguras de conduzir esse processo. Essa jornada não é para os curiosos, é para os corajosos. É para quem está pronto para ver o que o ego tenta esconder e lembrar que, desde o início, você nunca esteve cego, apenas distraído. Se abrir o terceiro olho é o despertar de um satélite cósmico adormecido, então a verdadeira pergunta é: quem tem interesse em manter essa antena desligada? A resposta está à nossa volta, em todos os lugares onde existe ruído, distração, confusão, pressa e medo. A Matrix não é um lugar físico, é uma arquitetura vibracional feita para impedir que você se ouça. Porque se você se ouve, você começa a lembrar. E quando você lembra, a obediência cega perde sentido. Você deixa de ser apenas um consumidor, um número, uma peça de engrenagem. Você começa a se mover a partir de um código interior. E isso é perigoso para qualquer sistema que dependa de pessoas adormecidas. O terceiro olho é um atalho para essa reconexão, mas também é uma ameaça direta às estruturas que mantêm o controle coletivo baseado na ilusão. Por isso, o mundo está cheio de mecanismos que entorpecem, dispersam e enfraquecem a sensibilidade interior. Você já percebeu como tudo está sempre nos puxando para fora? Telas que não param, notificações que vibram a cada instante, notícias que alimentam medo, comida processada que intoxica o corpo, bebidas que entorpecem, conteúdos que distraem. É uma guerra silenciosa pela sua atenção. E enquanto sua atenção estiver voltada exclusivamente para fora, o olho interior segue embaçado. Quem controla sua atenção, controla sua vibração. E quem controla sua vibração, molda sua realidade. Esse é o jogo. E é exatamente por isso que ativar o terceiro olho exige mais do que práticas espirituais. Exige higiene vibracional. Porque não adianta meditar por 20 minutos se você passa o resto do dia se intoxicando com ruídos que fecham sua sensibilidade. Imagine o terceiro olho como uma lente. Se essa lente estiver coberta de poeira emocional, mental e energética, tudo o que você enxergar por ela será distorcido. E aqui entra um alerta crucial. Muitos dos sintomas populares da ativação da pineal são, na verdade, reações do corpo a uma abertura desequilibrada.
formigamento entre as sobrancelhas, tontura, excesso de sonhos, insônia, sensação de confusão mental. Nem sempre isso é sinal de despertar. Pode ser apenas o reflexo de canais abertos sem ancoragem adequada. Porque o verdadeiro despertar da pineal é silencioso, gradual e ético. Não é um show de luzes. É uma expansão firme e amorosa da consciência. É quando você começa a ver as pessoas como energia e não como aparências. É quando você sente o ambiente vibrar e sabe, sem saber como, o que está fora de sintonia. É quando você percebe que a vida é muito mais do que te ensinaram. Mas para isso, você precisa primeiro ancorar o corpo. Sem o corpo, o espírito se perde. Sem o enraizamento, a expansão vira fuga. Muitos buscam abrir o terceiro olho por desejo de poder, de controle, de experiências sobrenaturais. Mas esquecem que o verdadeiro poder do terceiro olho não é ver o futuro, é enxergar o agora com lucidez. Buda não buscava visões. Jesus não precisava de fenômenos. Os mestres viam com o coração limpo. A verdadeira ativação acontece quando a intenção está purificada. Quando você não busca fugir da dor através do espiritual, mas enfrenta a dor com consciência expandida. Por isso, antes de qualquer prática, pergunte-se: o que eu estou tentando ver? Que minha alma já não sabe. O terceiro olho se abre quando você para de fugir de si. E aqui mora outro erro fatal. Muitos acreditam que quanto mais técnicas fizerem, mais rápido vão despertar. Mas a pineal não responde à quantidade de esforço. Ela responde à coerência do ser. Você pode repetir mantras 1000 vezes, ingerir superalimentos, usar cristais, mas se o seu campo emocional estiver carregado de medo, ansiedade ou fuga, a visão interior será turva, porque o portal só se abre por ressonância, e a ressonância depende do seu estado real, não do que você aparenta vibrar. Há uma ilusão coletiva sobre o despertar, a de que ele vem com fenômenos místicos, visões grandiosas, contatos com seres de luz. Mas o verdadeiro sinal de um terceiro olho ativo é a lucidez prática. É saber quando se calar. É enxergar o próprio ego se manifestando. É perceber a manipulação escondida nas palavras doces. É não se deixar levar pela aparência de bondade. Porque o olho espiritual enxerga intenções, não só gestos. Essa clareza assusta, porque ela exige maturidade, exige humildade. E é por isso que tantos querem o dom, mas não querem a responsabilidade. O terceiro olho não se abre com rituais. Se revela com coerência. Ele floresce quando o que você pensa está alinhado ao que você sente. E o que você sente está alinhado ao que você faz. E quando isso acontece, você se torna impossível de ser manipulado. Você enxerga padrões invisíveis. Você sente antes mesmo de ver. Você capta realidades que não estão nos jornais, nem nas redes, nem nos discursos. Você vê, e por ver, você liberta. Mas com esse poder vem um chamado, o de proteger sua visão interior. Porque uma vez que o olho se abre, ele se torna alvo. Forças externas e internas tentarão te desestabilizar, te levar de volta à distração, te inundar com estímulos para turvar o foco. Por isso, proteger o terceiro olho é proteger a sua presença. Evite ambientes densos. Reduza a exposição a conteúdos violentos. Cultive o silêncio. Ande descalço na terra. Beba água viva, honre seu descanso. Use cristais que favorecem o campo frontal, como ametista, lápis lazuli, selenita. Crie um ritual de fechamento antes de dormir. Visualize uma luz violeta envolvendo sua testa e diga mentalmente: que apenas a verdade atravesse minha visão, porque não basta abrir, é preciso sustentar. E esse sustento não vem de fórmulas prontas. Vem do compromisso com a sua verdade. Lembre-se, o terceiro olho não é sobre ver o invisível.
É sobre não se deixar cegar pelo visível. É sobre ser tão inteiro, tão presente, tão alinhado, que o que é ilusão se dissolve na sua presença. Na próxima parte, vamos revelar o que acontece no campo quando o terceiro olho começa a transmitir sinais e como diferenciar visões verdadeiras de projeções do ego. A jornada continua. Quando o terceiro olho começa a se abrir, algo silencioso e irreversível acontece no campo. Não é uma explosão de luz. É um tipo de silêncio. Uma lucidez que corta como lâmina. Uma clareza que não pergunta se você está pronto. Apenas revela o que sempre esteve diante de você. O mundo já não parece o mesmo. As pessoas não falam como antes. Você enxerga o que está por trás da voz, por trás do sorriso, por trás do discurso. Você percebe intenções escondidas, vibrações dissonantes, mentiras bem contadas. E mais do que isso, você começa a perceber a si mesmo. Você começa a se flagrar, repetindo padrões antigos. Começa a se ver reagindo com medo. Começa a sentir as emoções antes mesmo delas chegarem. É como se o filme da sua vida deixasse de ser automático e você finalmente pegasse o controle remoto. Mas esse despertar não vem sem preço, porque junto com a visão vem o desafio da responsabilidade. Agora você sabe. Agora você vê. Agora não dá mais para dizer, eu não percebi. E nesse ponto, muitos recuam. Voltar para a inconsciência parece mais confortável. Viver no piloto automático tem sua sedução. Mas a alma desperta não se adapta mais à ilusão. É como acordar de um sonho profundo e tentar voltar a dormir. Já não é possível. O terceiro olho desperto te obriga a viver com verdade. E essa verdade não é só espiritual. Ela é prática, diária, concreta. Ela te força a reavaliar seus relacionamentos, suas escolhas, seu trabalho, seus hábitos. Porque agora você enxerga a energia por trás de tudo e não dá mais para ignorar. Você percebe que certas conversas te drenam, que certos lugares te adoecem, que certos comportamentos são apenas formas elegantes de auto-engano. E essa lucidez pode doer, porque ela derruba máscaras, quebra personagens e nos obriga a encarar aquilo que sempre tentamos esconder. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro dom do terceiro olho. Não é prever o futuro, não é ver espíritos, não é ter visões fantásticas, é ver a si mesmo com radical honestidade e, ao se ver, se libertar. Mas atenção, nem toda visão é revelação. O ego também sabe projetar imagens. A mente pode fabricar experiências psíquicas para alimentar sua vaidade espiritual. Por isso, a pergunta mais importante depois que o terceiro olho se abre é: isso me expande ou me afasta de mim? A visão verdadeira te aproxima da humildade, te aproxima da compaixão, te aproxima do serviço. A ilusão, por outro lado, te separa, te coloca acima dos outros, te convence de que você sabe demais para ser tocado. Esse é o teste silencioso de quem desperta. Usar a visão para amar mais, ou para controlar mais. Porque sim, o terceiro olho é uma antena, mas o que ela transmite depende da frequência do seu coração. Quanto mais alinhado você estiver com sua essência, mais límpida será a recepção. Quanto mais fragmentado você estiver, mais distorcida será a mensagem. É por isso que mestres verdadeiros falam pouco, porque veem tanto que percebem que quase nada precisa ser dito. O olho interior não serve para espetáculos, serve para servir. E uma vez desperto, ele não pode mais ser fechado. Você pode até tentar ignorar, se distrair, se anestesiar, mas a visão volta. Sempre volta, porque ela não é mais uma experiência. Ela se tornou uma nova forma de existência. Agora, você é um ser que vê. Mas com esse ver, vem a responsabilidade de proteger a clareza. Lembre-se, a visão interior
pode ser ofuscada por padrões antigos. A raiva, a vaidade, o desejo de validação espiritual, todos eles atuam como poeira na lente do terceiro olho. Por isso, a proteção agora não é mais externa, é vibracional. Você precisa limpar sua intenção todos os dias. Precisa cultivar silêncio, honestidade, integridade, porque o que você vê lá fora é apenas um reflexo do que vibra dentro. Se o olho interior estiver turvo, o mundo parecerá confuso. Se o olho estiver limpo, até o caos revela sentido. Proteja sua frequência como quem protege um altar. Antes de dormir, silencie a mente. Evite conteúdos ruidosos. Evite discussões sem propósito. Evite práticas espirituais feitas por pressa, comparação ou ego. Concentre-se em fortalecer sua ancoragem. Conecte-se com a natureza. Respire profundamente. Beba água pura. Deixe o corpo descansar. E lembre-se sempre, o terceiro olho não se abre com técnicas. Ele floresce quando o ser entra em coerência com a alma. É um processo lento, silencioso e inegociável. A pineal desperta em camadas, e cada camada revela uma parte de quem você realmente é. A pergunta agora não é mais como abrir o terceiro olho. A pergunta é: o que você vai fazer com o que vê? Porque de nada adianta enxergar dimensões se você ainda não consegue enxergar sua própria sombra. De nada adianta ter visões se você não tem coragem de transformar a própria vida. A verdadeira visão espiritual começa quando você olha para dentro e não foge do que encontra. Na próxima parte, vamos explorar os sinais definitivos de que sua pineal está se abrindo e o que fazer para consolidar essa expansão sem se perder no processo. Continue com a gente. E se essa jornada tem tocado algo em você, considere se inscrever no canal Fonte Criadora e deixar seu like agora. Isso mantém essa mensagem viva e faz com que ela alcance mais almas prontas para lembrar.